Olá, pessoal, bom dia! E aí, como é que vocês estão nessa manhã? Bom, eu estou tranquila, tá tudo bem. Agora, eu estava chegando aqui na escola para aulas digitais e, assim, eu ouvi um barulhão danado. Vamos ouvir um pouquinho do barulho que eu escutei? Olha só. Que confusão, não é? Pois é, esses são os barulhos, os ruídos da cidade grande. Como a gente vive em uma cidade, uma das maiores cidades do Brasil, a coisa mais comum de acontecer é isso, é o ruído do carro, é o ruído da multidão, são as buzinas, são as pessoas falando, são as propagandas que passam de vez em quando, olha o ovo, olha o carro do ovo, né? Então, isso é o ruído, isso é o barulho. Bom, e é sobre o assunto que a gente vai falar hoje. Vamos lá, vamos seguir na nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre sons. Sons da natureza à criatividade. Então, hoje na nossa aula, a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um desses sons que nos circulam. Mas antes, porém, eu vou fazer... Quem gosta de adivinhação? Quero saber aí, quem de vocês gosta de o que é o que é? A gente aproveita que está no mês do folclore, né, o mês de agosto, e aí eu pergunto, quem gosta? Quem gosta do que é o que é? Pois é, tem um negócio aqui para lançar para vocês, ó. Vê só. Vamos ver o próximo. Isso. Então, tem uma pergunta aqui para fazer para vocês. Não foi a pergunta agora. Então, olha a pergunta qual é de hoje. Vamos começar assim. O que é o que é? Que é invisível, mas que quando surge, toma conta de todo o espaço, não deixa nada vazio. E aí, vê só, é invisível. Quer dizer, é uma coisa que a gente já não pode ver de jeito nenhum, mas que quando aparece, toma conta de todo o espaço. E aí? Vocês já sabem o que é? Já? Eu acho que teve gente aí que acertou. Vamos ver se a gente acertou? O que será que é isso aí? Vamos ver? Vamos ver qual é a resposta? Seguindo o próximo slide. Ah, não está indo. São defeitos especiais, gente, faz parte. Não tá indo. Agora, olha aí. Então, o que é? Que é invisível, mas quando aparece ocupa todos os espaços, é o som. Pois é, por incrível que pareça, gente, isso eu descobri estudando, ver como estudar é legal, né? Então, eu descobri que, mesmo que um ambiente pareça estar completamente em silêncio, você ainda tem som, você ainda tem ruídos por ali, você tem um barulho. Então, um dos barulhos que a gente pode ouvir, um dos ruídos, são as batidas do nosso coração. Você está parando para sentir isso? Você chega num lugar totalmente silencioso, no seu quarto, na hora de dormir, e não tem aquela agitação toda. Fecha os olhos e aí, ó, você vai devagarinho, buscando, buscando, e você vai ouvir o teu coração pulsar. Pois é, nosso corpo, ele é cheio de ruídos, ele é cheio de sons. E o ambiente também, os ambientes que nós visitamos, também têm os seus sons, têm os seus ruídos. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa aula de hoje. Agora a gente vai seguir no próximo slide. Vê, sendo som, todo som ele tem algumas características especiais. É o que a gente chama de propriedades do som, certo? Então, todo som ele tem algumas características, a gente vai conhecer algumas delas, certo? Na verdade, são 4 características principais. Vamos conhecer a primeira agora. A primeira propriedade do som é, seguindo aqui o próximo slide, é o timbre. Então,
O que vem a ser o timbre? Então, timbre é a qualidade de diferenciar um som do outro. Você se vira exatamente para ela? Pois é, isso é a propriedade do som chamada timbre, tá? O timbre é a identidade do som. E aí, ó, eu trouxe alguns exemplos aqui sobre o timbre. Então, o primeiro timbre que nós vamos ouvir hoje, está aqui nessa imagem. Vamos lá, vamos ver se chega. Vamos ouvir esse som. Então, o que eu quero falar é o seguinte. Deu para ouvir aí em casa? Gostaria de saber se deu para ouvir. Não, né? Então, vamos ver se a gente consegue. Mas, são defeitos especiais. O som estava ali e, de repente, o som desapareceu, mas faz parte. Então, o timbre do pandeiro, por exemplo, ele é diferenciado do timbre do violão, como a gente viu na imagem anterior, né? Então, são sons diferentes. Quando a gente fala em timbre, eu estou falando na sonoridade que é diferenciada do outro. Toda vez que você ouvir um pandeiro, por exemplo, você vai saber que é um pandeiro, que não é um violão. Você não vai confundir, porque são timbres totalmente diferentes. E aí, nós vamos ver sobre outra propriedade do som agora, que é justamente no próximo slide, na próxima imagem que vai aparecer, é a duração. Então, veja, a segunda propriedade do som que nós temos. O que vem a ser a duração? Como o próprio nome fala, duração é o tempo de emissão do som. Há sons que são curtos e outros que são longos. Então, eu trouxe também aqui alguns exemplos de sons que são de longa duração e de curta duração. Vamos ver se vocês lembram desses sons? Aqui, ó, nós temos o cachorro. E aí, dá para ouvir o som do cachorro? Eu gostaria de saber se dá para ouvir. Vocês estão ouvindo aí de casa? Não, né? Mas aí, tudo bem. A gente vai usar a imaginação para pensar. Como é que é o som do cachorro? Quando ele faz, au, au. Então, é um som de curta duração. O cachorro não demora muito tempo para realizar esse som que ele faz. Aí nós temos outro exemplo agora, que é o som da buzina do carro. Olha, o som da buzina do carro é um som de curta duração também, porque você faz aquele bi, 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 é só ali. Agora, se você aperta você continua segurando ali, ele vai fazer um som de longa duração, né? Mas geralmente a buzina é uma coisa mais breve, é uma coisa mais rápida, certo? Então, 2 sons de curta duração. Vamos ver se o próximo é de curta duração também. Vamos ver o próximo. Eles estão desaparecendo e agora vai vir o próximo. Olha, o despertador. Quem tem despertador em casa? Pois é, o despertador, ele tem é de longa duração, porque ele faz aquilo, né? Trim, trim, que é para você acordar. Então, ele tem que ser insistente para que você acorde e desperte. Está na hora da aula, vamos assistir a aula digital, né? E aí, nós temos o próximo som, que é o mugido, né? O mugido da vaca, o mugido do boi, e é aquele som também de longa duração, porque ela faz né? Então, é uma coisa que demora, uma coisa que se estende, de longa duração, certo? Então, essa é a segunda propriedade do som que nós vimos. Primeiro, o timbre, que é a identidade do som, você saber com quem está falando, que tipo de instrumento está tocando, e agora a duração. Aí, a gente vai ver a próxima propriedade do som,
que é, aí a vaca foi embora, o despertador foi embora, e aí nós temos a intensidade. Intensidade é o volume do som. Se o volume é forte, aliás, desculpa, se o volume é maior, o som fica forte. Se é menor, o som é fraco. Então, eu também trouxe aqui alguns exemplos de intensidade. Vê só, gente, o pessoal às vezes confunde a questão, o volume, ele diz assim, baixo ou alto. Baixo ou alto não tem a ver com intensidade não, tá? A intensidade sim, é que é o volume, é a força que você vai colocar. Então, se ele é maior, se a intensidade daquele som é maior, então o som é forte. Se é menor, o som é fraco. Aí eu trouxe também outros exemplos aqui de intensidades. Então, por exemplo, se você ouve um tigre, né, o rosnado de um tigre é um som forte, ele tem uma intensidade, no caso, alta, né? Porque o tigre ele faz aquele, é muito forte, eu não sei imitar um tigre. Mas, se você pesquisar, o tigre é um dos maiores felinos do mundo. Ele tem um som também forte, uma intensidade muito grande na voz. Vamos ver outro exemplo aqui. Olha aí, a sirene da polícia, né? Então, quem não consegue identificar de longe pela intensidade do som? É um som que vai longe, né? A sirene da polícia. Então, você já consegue identificar esse tipo de som. E aí, o terceiro exemplo de intensidade que nós temos, no caso, esses dois aí foram fortes. A gente vai ver agora uma intensidade fraca, que aí, ó, é a próxima. Nós temos justamente água. Quando a água você vai encher um copo com água, então é um som de intensidade fraca, né? A gente diria aqui que é baixinho, mas como a gente viu, não tem nada a ver, certo? Então vamos lá. Isso aí tem a ver com altura. A altura é outra propriedade do som que eu não coloquei nos slides, mas que é uma coisa também importante. Tem a ver com... Aí a altura você fala se é grave ou se é agudo. Então, um som grave é aquele som mais grosso e um som agudo é aquele som mais fininho, né? A gente costuma geralmente dizer assim. Agora, nós vamos lembrar de diferentes sons que existem, tá? Então, aí vocês vão usar a imaginação, porque o meu som aqui não pegou. Então, nós temos os sons da natureza, tá? Então, uma cachoeira, os pássaros cantando. Fecha os olhos, vamos usar a imaginação. Imagina uma floresta, um lugar. Todos esses sons tem no YouTube e tem em outros lugares também, tá? Tem até no Spotify, se você quiser. Muitas pessoas usam o som da natureza para relaxar. Outro som que foi muito comum e muito utilizado durante algum tempo atrás, né, e a gente hoje não tem mais esse tipo de som, mas muita gente fica com saudade dele, é justamente o som chamado dos ambientes virtuais. Então, quais são esses ambientes virtuais? Era a antiga internet de escada, né? Então, vai lá no YouTube e pesquisa o som da internet de escada. É um barulho tão grande, gente, que fazia para a gente poder acessar a internet. Era um processo danado. E olha aí, eu peguei isso como exemplo, essa imagem, e aí você procura, pesquisa, você vai ouvir que barulhão que era no início dos anos 90, alguma coisa assim. Então, nós tínhamos muito esse som de ambientes virtuais, que é quando a gente ligava o computador na internet. E aí, eu trouxe para vocês alguns exemplos de instrumentos musicais com materiais recicláveis. Vamos ver aqui na minha mesa? Olha só, que coisas legais. Eu quero agradecer especialmente ao professor Givanilson, porque ele que confeccionou, né, nosso amigão, e ele é uma pessoa muito criativa, né? Ele conhece muito dessas coisas. Ele confeccionou aqui alguns instrumentos. Então, nós temos aqui, ó, as maracas. Olha que legal. Ele produz um som bom, né? E é de material reciclável. São instrumentos e também brinquedos, né? Aqui, ó, ele usa aquela embalagem de leite fermentado que vende, pintou, colocou aqui num pedacinho de madeira, né? Ele raspou aqui um pouco para poder encaixar, colocou fita e dentro do potinho de leite fermentado, ele colocou arroz. Então, olha o som que legal que fica.
né? Então, as maracas. Nós temos aqui também, ó, outro tipo de material que são os corrugados. Então, os corrugados, ele só simplesmente fechou aqui com fita adesiva, mas antes ele colocou, em um ele colocou um tipo de grão, acho que foi feijão, e o outro aqui, ó, arroz. Olha o som que diferente. Um som mais grave, tá vendo? O som mais grave, a altura do som grave e a altura do som mais agudo. O arroz é mais fininho, então produz um som mais agudo. A gente tem aqui também ó, o pica-pau. Vê se não parece um pica-pau. Aquele pica-pau do desenho, né? É um cano de PVC. Ele usou aqui fitinhas para decorar, miçanga e esse palitinho aqui, ó. Tá vendo? Então, produz um som. Aqui você tem que pedir a ajuda de um adulto. Esse aqui a gente já fez, inclusive, em uma das nossas aulas, né? A gente já construiu esse aqui muito legal. Tem esse aqui também, ó, que você usa, porque eu não tenho aqui nada que possa, ó, como reco-reco, né? É um reco-reco também feito de corrugado e aqui nessa parte de trás ele usou tinta, né, e papelão, 2 papelões grossos para ser a base do reco-reco, muito engenhoso. Aqui, ó, também é como chocalho, ó. Né? Aqui também tem garrafinhas de leite fermentado, 2, 4, 6. 6 garrafinhas de leite fermentado, emendou com fita, né? E dentro delas, para colar uma na outra, ele colocou arroz. Bem interessante, né? Colou também as boquinhas delas. Ah, e esse aqui é lindo, é o polvo, olha. O polvo tá na moda, né? Então tá aqui o polvo com tampa de garrafa PET e aqui dentro, ó, olha o que que tem, arroz. Ele fechou, emendou 2 partes de baixo da garrafa e fez aqui as perninhas dele, pintou tinta acrílica, ele usou também. Aqui nós temos a tartaruguinha, eu amei essa tartaruguinha. Também é um chocalhinho, ó, que ele usou também a parte de baixo da garrafa PET e aqui um papel grosso. Né? E aí ele fez a decoração da tartaruguinha, pintou com tinta guache, aquela tinta que a gente recebe no material da escola, certo? Muito chique. E esse aqui, gente, também é lindo, ó, vê? Olha o som que ele faz, né? Então, simples, é trabalhoso, mas é simples. Ele usou sisal, aqui o arame para poder segurar, aí depois cobriu com sisal e tampinhas de garrafa PET, vê? Uma coisa que você geralmente quer jogar fora, né? E aqui, gente, também é fantástico, uma caixa de pizza, vou tirar aqui para vocês ouvirem, uma caixa de pizza, né? Os peixinhos, eu acho que ele falou no acho que é sea drum, que seria bateria do mar. Então, ele parece, ó, escuta, parece que você está no meio do mar, ó. Colocou grãos aqui de arroz, feijão e milho. Aí colou aqui, fez a decoração, ó, tá pronto o instrumento. Bom, um dos nossos desafios de hoje para você vai ser justamente você confeccionar algum desses brinquedos aqui, tá? Alguns desses instrumentos musicais. Você vê que não precisa de muito não, é coisa simples, que você muitas vezes quer jogar fora. Come a pizza, ao invés de jogar fora, aproveita, limpa direitinho, passa um paninho, faz a decoração, coloca os grãozinhos dentro, coloca os peixinhos, ó. Fica lindo, né? E tantas outras coisas aqui legais, tá? Um dos desafios da gente de hoje é justamente esse. Prepara um instrumento, coloca na tua sala, mostra a tua professora, mostra para os teus colegas. Se quiser compartilhar com a gente também, fazendo um pequeno videozinho e mandando pelo YouTube, tá valendo, viu? Vamos lá, vamos continuar a nossa aula, tá terminando já. Aí a gente vai ver agora alguns exemplos, né, de onde vem esse som. E aí não vai funcionar direito porque como o som não está pegando, mas aí ó, a gente sempre identifica se você ouvir o som da bateria, né, é uma coisa fácil de você ouvir, de você identificar pelo timbre. O piano também é uma coisa fácil da gente identificar o timbre dele. O gatinho também é fácil, né, aquele miau. Você já sabe que é o gatinho que está ali. O trem, é um trem antigo, mas você sabe também, você consegue identificar o barulho do trem e do telefone fixo, né? O telefone convencional que a gente chama. No mais, gente, ó,
Quero agradecer a vocês a presença e a participação. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. E olha, fica o desafio. Eu quero só ver quem é que vai fazer, confeccionar esses instrumentos aqui com material reciclável em casa. Vê, não é difícil. É só você se interessar um pouquinho. Se você gostou, vai lá, tenta fazer. Estou esperando a tua resposta, tá bom, gente? Muito obrigada. Até amanhã. Beijão. Tchau.